A Copa do Mundo tem um montão de pauta interessante, de assunto interessante para além de futebol. E principalmente nessa aqui de 2026, tem diversos conflitos, guerras acontecendo, inclusive com um dos países sede. A Copa do Mundo começou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, envolvido em uma série de polêmicas migratórias. Nessa quinta-feira, ele disse também que não vai comparecer ao jogo de estreia dos Estados Unidos contra o Paraguai, marcado para a noite dessa sexta-feira, porque ontem, dos 3 países sede, só o México abriu os jogos ontem, né? Já os Estados Unidos e o Canadá vão jogar a partir de hoje. E o presidente Donald Trump disse que não vai aparecer no jogo hoje. Sempre tem aquela vaia, né? Ele já foi vaiado na NBA, em uma das finais da NBA, e agora ele não quer ser vaiado também na Copa do Mundo. Olha só, o Felipe Machado traz os detalhes na nossa editoria de esportes nessa sexta-feira. Copa do Mundo, Trump não deverá ir ao jogo de estreia dos Estados Unidos. No lugar do presidente dos Estados Unidos, o Marco Rubio, o secretário de Estado, deverá ser o representante do governo norte-americano. Como a gente fala, Rubio e J.D. Vance, que é o vice-presidente do Trump, são sempre esses interlocutores, companhias, pessoas muito próximas ao presidente Donald Trump, que ele confia muito e muitas vezes ele realmente manda essa representação, não só do J.D. Vance, mas principalmente do Marco Rubio. E o Marco Rubio, a gente tem falado muito sobre ele, não só por causa ali do encontro dele com o Flávio Bolsonaro, um dos pré-candidatos à presidência da República para 2026, mas é porque é das mãos, da assinatura do Marco Rubio, que vem, por exemplo, o reconhecimento pelos Estados Unidos das facções CV e PCC aqui do Brasil como grupos terroristas. Também passa pelo Departamento de Estado, pelas mãos do Marco Rubio, os novos tarifaços em relação não só ao Brasil, mas em relação ao mundo todo. Então ele é um secretário com muito poder e com uma proximidade gigante ali com o presidente Donald Trump. Isso tudo para dizer que ele deve ser esse representante do Trump no jogo hoje. É claro, o representante também pode passar pela vaia como o próprio presidente Donald Trump muito provavelmente passaria, porque lá nos jogos da NBA ele já foi vaiado esses dias. E num jogo de estreia dos Estados Unidos, mesmo com o americano não gostando tanto, não ligando tanto assim para Estados Unidos, eles são bastante patriotas, são bastante aguerridos em relação à nação deles. Muito provavelmente o público vai ser grande de americanos, né? Então, o presidente Donald Trump está ali tentando se assegurar de não passar por isso de novo. E aí de uma forma muito mais mundial, né? Porque é Copa do Mundo, o mundo inteiro está acompanhando. NBA, o mundo inteiro também acompanha, né? Olha só as informações do Felipe Machado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não deverá comparecer à estreia dos Estados Unidos contra o Paraguai nessa sexta-feira, às 10 da noite, aqui para o horário da gente em Brasília, no SoFi Stadium, lá em Los Angeles. No lugar de Trump, Marco Rubio, secretário de Estado, deverá ser o representante do governo norte-americano. Também não deverá comparecer ao jogo de estreia do seu país o primeiro-ministro do Canadá, o Mark Carney, em razão de uma viagem à Europa para reuniões do G7, que essa é outra pauta internacional que a gente vai falar bastante nos próximos dias. Inclusive, o nosso Igor Gadelha vai lá acompanhar o presidente Lula na França. O jogo acontecerá nessa sexta-feira também, né? O jogo do Canadá também acontece nessa sexta-feira, no estádio aí em Toronto, onde o Canadá enfrenta a Bósnia e Herzegovina. Então é isso. Hoje tem o jogo de estreia dos Estados Unidos e também tem o jogo de estreia do Canadá. Mas em relação aos Estados Unidos, o presidente Donald Trump vai mandar o Marco Rubio e no Canadá também não vai ter a representação máxima do líder ali mais importante para esse tipo de cerimônia do Canadá. Apesar da especulação, o republicano norte-americano Donald Trump ainda não confirmou publicamente se comparecerá ao jogo ou não. Em entrevista ao New York Post em maio, faz um tempo, né? O presidente Donald Trump muitas vezes muda os seus movimentos de forma totalmente sem previsão, né? O presidente americano, lá em maio, disse que não pagaria por um ingresso do evento e criticou os preços. São
parte ali também da responsabilidade dos preços, de tudo, é da FIFA, né, da organizadora do evento. Vale lembrar que no jogo 3 das finais da NBA, entre o New York Knicks e o San Antonio Spurs, o Trump foi vaiado pelos torcedores presentes no Madison Square Garden e no final do Mundial de Clubes em 2025, quando os Estados Unidos sediaram o evento, o presidente também foi vaiado pelos torcedores. E aí ele lembra, o nosso repórter aqui, como foi um pouquinho da abertura ali fora do estádio, né? A presidente do México, a Cláudia Sheinbaum, abdicou de assistir a abertura da Copa do Mundo diretamente do Estádio Azteca. Tradicionalmente, chefes de Estado das anfitriãs do Mundial assistem a cerimônia nos camarotes. A mandatária está acompanhou a partida em um centro esportivo comunitário na cidade do México mesmo, tanto que a FIFA renomeou todos esses estádios aqui, que a gente está colocando ainda os nomes dos estádios, mas para a FIFA, para a Copa do Mundo, para os turistas, o Estádio Azteca tem o nome de Estádio Cidade do México, para ficar um pouco mais simples o entendimento de toda aquela movimentação dos turistas por 3 países, né, e 16 cidades sedes. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a Cláudia Sheinbaum compartilhou um vídeo ao lado de centenas de pessoas. E lá na quarta-feira, o Trump defendeu a política migratória adotada pelo seu governo, ao comentar as críticas sobre os impactos das medidas de controle lá na realização da Copa do Mundo de 2026. Segundo ele, o país está empenhado, os Estados Unidos, em garantir que as pessoas certas entrem em território norte-americano durante o torneio. A declaração foi feita após a Organização das Nações Unidas pedir que os Estados Unidos reavaliem a forma como vem conduzindo a fiscalização da entrada de estrangeiros às vésperas da competição, e o Mundial será disputado nos Estados Unidos, além do México e do Canadá, e começou nessa quinta-feira. Eu separei uma outra matéria que fala